Fala galerinha massa, tudo bom com vocês? Gente, o Tio Neto tá aqui hoje pra fazer essa aula para os alunos do quarto e do quinto ano, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa quarta operação, certo? Nós já trabalhamos 3 operações, vamos relembrar quais foram elas? Primeiro foi a adição, segundo foi a subtração e terceiro foi a multiplicação. Agora nós vamos para a quarta operação. Que operação é essa? A operação da divisão, tá bom? Vamos lá. Então aqui nós temos a introdução à divisão, ou seja, nós vamos começar o assunto da divisão, certo? Eu não vou chegar e vou colocar uma conta gigantesca para você dividir, não. Nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia da divisão, tá bom? Vamos lá. Compreendendo a divisão. A divisão, gente, é uma operação matemática que permite repartir elementos de um conjunto em uma determinada quantidade de partes iguais, certo? Então, assim, é a mesma coisa de eu ter 4 dedos aqui. Se eu quero repartir em 2 conjuntos, cada conjunto vai ter 2 dedos, ó. Então, eu tenho 2 conjuntos de 2, tá bom? Vamos lá. Preste atenção nesse conjunto de balinhas. Eu tenho quantas balinhas aí? Eu tenho 3, 6, 12 balinhas, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um probleminha com essas 12 balinhas. Eu tenho 12 balinhas para repartir igualmente em 3 partes, tá bom? O que é que a gente faz? Quando a gente fala de dividir, a gente tem que repartir de forma igual, ou seja, cada grupo, cada parte tem que ter a mesma quantidade que a outra. Por exemplo, ó, vamos repartir aqui essas 12 balinhas em 3 partes iguais, ó. Vai começar a repartir aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vai começar a repartir uma por uma, tá bom? Vai passando e vai dividindo de forma igual. Por quê? Porque tá indo uma para cada grupo. Ao final disso, quando chegar e distribuir todas as balinhas nos 3 grupos, cada grupo vai ficar com 4 balinhas, como vocês podem ver. Os grupos, ó, cada quadradinho desse aí é um grupo. E eu peguei essas 12 balinhas e dividi em 3 grupos iguais. Cada grupo aí, ele ficou com quantas balinhas? 4. Então, o que é que quer dizer isso? Ó, isso quer dizer que 12 dividido por 3 é igual a 4, tá bom? Só que essa divisão em partes iguais, ela pode ser muito demorada. Vocês perceberam que o Tio Neto continuou falando. E mesmo assim, tava lá as balinhas indo. A gente demorou quase 1 minuto nessas balinhas todas passando por aí, certo? Então, ao invés da gente dividir um por um, a gente também pode dividir as dezenas ou as centenas em partes iguais. Como assim, Tio Neto? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, ó. Eu vou pegar o exemplo de 682 dividido por 2. Gente, quando vocês verem 2 pontinhos, um em cima e um embaixo, significa que é uma divisão. Pode aparecer também 2 pontinhos com um tracinho no meio. Também é um símbolo da divisão, tá bom? O primeiro número é o número que está sendo dividido. E o segundo número é o número que está dividindo. Na minha terceira aula de divisão, eu vou falar um pouquinho sobre esses termos, mas eu não quero que vocês peguem os termos agora, tá bom? Vamos lá. Então eu tenho ali 682 dividido por 2. Como é que fica? Vamos ver como é que fica essa divisão, ó. Para isso, gente, o que é que o Tio Neto fez? O Tio Neto pegou 682 e colocou ele em material dourado. Ó, percebam. Eu tenho ali 6 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. As centenas são esses quadradões maiores, que cada um quadradão desse vale 100. A barrinha, que está em pezinha, cada barrinha dessa vale 10, certo? E o cubinho, que é o quadradinho menorzinho, ele vale 1 unidade, tá bom? Então, nós temos aí 682. Como a gente vai dividir em 2 partes iguais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir cada casa. Primeiro eu vou dividir as centenas, depois eu vou dividir as dezenas, depois eu vou dividir as unidades, tá bom? Vamos lá, como é que fica, ó?
600, que são 6 centenas, eu divido por 2. Eu tenho 6, divido por 2, cada grupo fica com, ó, cada grupo fica com 3. 3 para lá e 3 para cá. Tá bom? 3 para cada. Eu tenho ali 80, que são 8 dezenas. Se são 8 dezenas, é só separar, ó. Tá separadinho aqui, ó. 4 para cada lado. Vamos lá. Aí, ó. Essas 4 dezenas foram por um lado. E se eu tenho 2 unidades, eu também vou dividir no meio. Vou dividir em 2 partes iguais. Vai ficar uma unidade para cada lado. Então pronto, ó. Quando a gente termina essa divisão dessa maneira, a gente consegue visualizar quanto a gente tem em cada grupo. Eu tenho aqui, ó, 3 centenas, que é 300, 4 dezenas, que é 40, e uma unidade, que é 1, formando o número 341. Consegui fazer minha divisão, certo? Peguei as centenas, dividi as centenas. Peguei as dezenas, dividi as dezenas. E por último, peguei as unidades, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula. Eu quero que vocês observem, gente, o quanto isso foi facilitado, porque a gente agrupou em centena, dezena e unidade. Já imaginou a gente pegar 682 e fizesse um para você, um para mim, um para você, um para mim, um para você, um para mim? Vai ficar muito gigantesco, gente. A gente vai passar lá 1 hora para fazer uma divisão que a gente fez rapidinho, fez em 5 segundos, tá bom? Então é por isso que a gente agrupa, a gente divide as centenas, depois as dezenas, depois as unidades. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Existem também, gente, ó, é importante, muito importante entrar na cabeça de vocês isso aí, que existem divisões que não são exatas, certo? Que nós não temos como dividir de forma igual. E se dividirmos de forma igual, nós vamos ficar sobrando um vai ficar com mais, o outro vai ficar com menos, então não vai ficar igual. Então, quando a gente tem uma divisão não exata, a gente vai dividir em partes iguais, e o que sobrar, nós vamos ter um nome de resto, certo? É uma divisão que tem resto. É quando eu pego assim, um exemplo, eu pego 5, sim, eu tenho 5 dedos aqui, eu quero dividir em 2 partes iguais. Esse fica com 2, esse fica com 2, só que perceba, sobrou meu último dedo, ó. Se eu chegar e juntar com esse vai ficar com 3, o outro vai ficar com 2. Não pode. Então esse aqui, ó, é o meu resto. Tá bom? A gente tem 5 e dividido por 2. Fica 2 e esse sobra 1. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Trabalhar um pouquinho as divisões não exatas. Eu peguei o mesmo exemplo, gente, eu não juro pra vocês que não foi intencional, mas o mesmo exemplo aqui com laranjas. A gente tem 5 laranjas para dividir para 2, ó. Em um grupo vai ficar com 2 laranjas. O outro grupo vai ficar com 2 laranjas. E essa última laranja, ela faz o quê? Ela é o que nós chamamos de resto. Ela não fica nem lá, nem cá, certo? Ela fica do lado de fora, tá bom? Então, quando a gente tem uma divisão não exata, é quando acontece o quê? Quando a gente divide em partes iguais, divide em grupos iguais, só que sobra algo. Pode sobrar 1, pode sobrar 2, pode sobrar o número que for, tá bom? Mas tem uma sobra. Vamos lá, vamos continuar. Pegamos 5 laranjas e dividido por 2. E o resultado foi 2. E o 1, que foi a laranja que sobrou, nós chamamos de resto. Tá certo? Vamos lá, ó. A minha atividade dessa minha primeira aula é super simples, super tranquilo. Da nossa primeira aulinha de divisão. Nós vamos fazer as divisões abaixo conforme o exemplo. Deixa eu explicar para vocês entenderem, ó. Eu tenho 49 dividido por 4. Se é uma divisão por 4, eu vou fazer 4 círculos. 4 quadrados, não importa. Você vai fazer 4, tá bom? E o que é que você vai fazer? Você vai separar nesses 4 de forma igual. A primeira coisa que a gente faz é a separação das dezenas.
49 aí em cima tem 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. Então eu posso botar uma dezena em cada um. Por isso que cada um círculo desse aí tem 10. Vocês estão vendo, né? Sobrou 9. Eu tenho 9 aqui, ó. 9, certo? Esse 9 eu tenho que dividir para 4. 1, 2, ó, 3, 4. Pronto, ó. E ficou sobrando esse aqui que só tem 1. Que é o meu resto ali, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Eu peguei o 9 e saí distribuindo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu botar 1 aqui, na primeira de novo, vai ficar essa daqui com 3 estrelas e as outras todas com 2, então não pode. Então essa estrela que sobrou, ela fica do lado de fora, nós chamamos de resto, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Certo? Chama lá no meu privado, manda, tio Neto, não entendi a atividade, explica de novo. Ah, se fez e quer saber se está certo ou não. Tio Neto, fiz a atividade dessa maneira. Está correta ou não? Aí você vai chegar e vai me perguntar e eu vou dizer, tá bom? No mais, beijos e beijos, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.